juiz ter defendido a manutenção da prisão preventiva para ele? Olha, eu vou falar o que eu sinto, tá? Opinião minha, pela pressão da mídia. Não Entendi. só da mídia, tá? Porque quando eu falo mídia, eu penso as redes de grande, as emissoras de grande repercussão, né? De alta repercussão. Mas eu estou falando não só disso, mas também das redes sociais, O nome tá? dele ficar fichado ali como um defensor, vamos dizer assim? E aí todo mundo começou a falar, porque assim, eu te falei que as primeiras matérias já ficaram colocando que ele iria responder por tentativa de feminicídio, que é um absurdo comparado com os fatos que aconteceram, né? Teve um fato que também me chamou a atenção, que quando ele a levanta e ela sai do apartamento, é claro que eles tiveram a discussão e provavelmente ele não queria mais que ela tocasse nele. E com isso ele pega o pano e tenta estancar o queixo dela. Isso é um ponto que chama atenção, porque um agressor não iria, da forma que a mídia está colocando, não iria estancar, tentar, mesmo ela não querendo, porque parece assim que ela não tinha noção do corte, então ele vai lá e força para estancar o corte dela, e também o fato dele levá-la ao hospital. Isso daí é algo que chama atenção. Entendi. É bem curioso, né? Como eu disse lá no Instagram, né? E muitas pessoas eu falo que querem cancelar o Pracinha por conta disso. Ah, a galera, mas você tá negando a agressão? Eu falei, não, não estou negando. Quando eu falo supostamente, eu não posso afirmar que como é que se pode dizer assim, com mais detalhes? Afirmar de fato se aquilo ali é uma agressão ou não. Porque se lá na frente o juiz decide o contrário, ele vai cair em cima de. Não o juiz, mas o próprio João Neto, pelo meu vídeo, ter tido uma repercussão maior, ele vai falar, não, o moleque lá afirmou. Ele não vai processar os 3.000 comentários que teve, mas ele vai processar quem direcionou, né? Teve já casos como Isso. esse, né? Para assim, até é importante o que você está falando, porque aqui a minha manifestação ela é muito técnica jurídica, que eu estou analisando as provas. Tem algo que me chamou a atenção, que de acordo com uma das matérias, a moça, né, eu esqueço o nome da moça lá, a namorada dele, ela teria informado que ela já teria sido agredida em outras ocasiões. Sim. O que me chama a atenção isso? Provavelmente muita coisa ainda vai acontecer. Eu creio, tá? Eu acho que muita coisa vai acontecer, porque ela vai tentar provar, creio eu, que ela já foi agredida anteriormente. Entendeu? Entendi. Eu creio que isso pode acontecer, sabe? Como também pode acontecer dela entender e dizer assim, não, ele nunca me agrediu, isso daí foi um momento em que eu fiquei com muita raiva dele, e aí cheguei na delegacia e queria falar para todo mundo que ele me agrediu, sabe? Eu vou usar um exemplo na época, por exemplo, igual na época Eu o queria cantor. sujar ele porque eu tava com muito ódio, eu tava com muita raiva. Na época, eu não sei se tu lembra aquele caso do Vitor e Léo, Sim, que ele, lembro. que ele realmente ele bateu, assim, né? Teve o embate, né? A agressão mesmo. Ele chutou, deu soco, entre outras coisas mais. Deu tapa, puxou o cabelo, né? São dois casos de agressão, mas duas formas totalmente diferentes, né? Lógico, esse entendimento que é um pouco mais complicado. É como eu digo, não é defendendo o João Neto e nem Mas nada, assim, mas são dois Pracinha, pontos totalmente diferentes. para ser muito sincera, nós estamos aqui, são duas opiniões distintas, tá? Eu Sim, acho que esse que é o legal, tá? correto. Eu acho que esse exemplo que você está dando, ele é bem diferente do caso do João Não, Neto, eu digo tá? assim, pra Eu não vi ele exemplificar, aquele lá chutando, foi agressão. O do Vitor e sei, Léo foi realmente agressão. Ali a gente tem uma queda, mas aí o que a galera discute na internet é o seguinte: sim. por que ele agarrou ela? Por que não chamou a polícia? Por que não sei o quê? Entre Pois outras é, e aqui eu coisas. vou te falar outra coisa. É interessante que as pessoas acabam levantando o dedo, mas eu vou te falar uma outra observação. Tem gente que quando é assaltado, Sim, ela, o que ela faz? Nada. Às vezes congela. na roda de conversa, diz, se acontecer comigo, eu faria isso. Faria... Aí quando acontece com você, você não reage, sabe?
O Correto. erro dele, do João Neto, foi dele ter segurado ela para expulsar ela do apartamento à força. Uhum. Realmente, esse comentário que você está falando era o mais correto. Ela não quer sair do meu apartamento, o apartamento é meu? Ok, calma lá. Já tem câmeras aqui, tá filmando. Vou chamar a polícia, tá? E você vai sair à força, porque o apartamento é meu. Pronto, mas eu não vou triscar o meu dedo, minha mão em você, sabe? Uhum. Esse daí seria o correto. Mas será que ele raciocinou direito na hora? Né? Às vezes a pessoa aponta o dedo e não sabe, acha que saberia como iria reagir. Né? O que a gente pega como lição aqui, para todo mundo que está nos assistindo, Sim. se fosse você, como você iria reagir? E aí você me perguntando qual seria a melhor forma de reagir naquele momento. Então, se a gente for partir desse ponto, né, vamos colocar assim, de uma forma, na forma legal, né, o que a lei diz, o uso proporcional do progressivo de força, né, eu pedi uma vez, por favor, você pode sair? Você se negou, eu peço mais uma vez. E aí você se recusa a sair. Ah, eu pego, vou te conduzir, você trava. Então a gente vai evoluindo a progressão de força, né? Progredindo o uso moderado da força. Só que ali chegou num momento que ela travou, né? Vamos dizer, se fosse. Travou. Ele aplicou um pouco mais de força para puxar. E aí acabou a queda. Legalmente, se ela tivesse, vamos dizer assim, ele conseguido soltar e ela não tivesse caído, ele tinha colocado ela para fora e tinha usado a aplicação da lei. Talvez é isso que ele pensou. Vou usar o uso progressivo da força. Sim. Foi evoluindo, pediu e realmente, se saiu. você vê as imagens, eu falo e mostro no meu vídeo que eu gravei lá no meu Instagram. No momento em que ela estava segurando a parede e ele puxando ela. Quando ela solta, tira a mão da parede, é o momento em que eles caem. Sim. E aí, tipo, entrou naquele uso progressivo da força. Pedi pra sair, não saiu. Eu acho que. Cara, o cara é um advogado criminalista. Provavelmente ele raciocinou dessa forma. Na legalidade, vou usar disso, 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 disso. Só que evoluiu tanto e a lesão veio. E aí acabou tendo esse impacto visual muito grande, né? Porque acho que a quantidade de sangue também deixou mais ainda, tipo, uau! Vamos imaginar, vamos dar um outro exemplo para a Cinha. Sim. Vamos imaginar que o apartamento é dele e entra um bandido na casa dele. E ele tenta tirar o bandido da casa dele. Do mesmo molde, o bandido não quer sair. E eles caem no chão e o bandido se machuca. Será que a Entendo. conversa que a mídia teria seria diferente? No caso, sairia como. Ainda mais ele que tem arma, né? E ele ostenta muito isso, né? Mas a Seria legítima pergunta é: defesa. será que a população ficaria a favor dele ou a favor do bandido? Entendi. A galera Você ficaria a entendeu? O favor bandido dele. está na casa dele, ele não está fazendo até o presente momento. A única coisa assim que ele está fazendo é empurrando, só que eles caem nessa discussão Sim, e o bandido se machuca. sim, entendo. Será que a mídia, o pessoal nas redes sociais agiriam da mesma forma? E essa aí, advogado bolsonarista, lesiona. Vai depender do lado, né? Porque Vai se for depender de um do outro lado. lado, vão dizer assim, coitado do bandido, meu Deus, isso aquilo. Eu só estou mostrando que, na minha visão, o erro dele foi de ter triscado nela e ter levado ela à força diante de todas as leis que nós temos que protegem a mulher. Porque hoje, independente do que seja, com certeza vai ter um processo criminal que ele vai responder por ter pegado ela e ter puxado ela à força. Eu não vejo lesão corporal aí, mas com Sim, certeza a acusação vai tentar colocar. entendi. E aí entra aquela questão, né? Ah, mas chama a polícia e ela não sai. A polícia também ia retirá-la à força. Nesse sentido, mas aí seria o Depende. Estado. Iria tirá-la. Porque se o apartamento é dela, o condomínio é privado, ela não pode estar lá. É.
Mas entendeu? o ruim é isso, né? Eles Que a gente iriam não dizer sabe assim, o senhora, início da história, ou né? então vamos todo mundo para a delegacia. Ah, eu não quero ir. Ok, mas a senhora vai ter que ir, porque a senhora não pode estar aqui. A senhora vai estar na casa de algum vizinho, isso, aquilo, o condomínio não lhe quer aqui também. E aí? Aí vai ter que prendê-la, E o ruim levá-la à essa força. história toda, né? A gente não consegue precisar, né? Literalmente, Agora a questão as é, ordens dos Pracinha, fatos, o né? erro ali foi ter pegado nela. Ponto. E aí vai uma grande lição para todos os homens que estão nos assistindo. Numa situação como essa, numa discussão com uma mulher, não trisque na mulher. A mídia, a justiça, a polícia não vai querer saber se você pegou para tirá-la para fora de casa. Se a casa era sua, se não era para ela estar lá, eles não vão querer saber. Entendeu? Então, numa discussão, meu querido, não trisque na mulher, porque senão o problema vai virar contra você. Eles não vão querer saber o contexto da história. Entendi. Tu acha que independente do contexto que venha a surgir agora, eu acredito que tenha outras câmeras. Fico muito curioso para ver essas imagens. Que não é possível que só naquele corredor tenha aquela câmera, deve ter câmera na sala, até mesmo dentro dos quartos. Você acredita que, independente do contexto, a balança dele está muito negativa por conta das falas dele em podcasts? Pois é, mas só que eis a questão, né? As falas dele fala assim, só que o que eu vejo, tá? Não bate em mulher, eu não vi ele batendo. Não toque a mão na mulher, né? Eu não vi ele tocando com o objetivo de dar soco, de dar tapa, disso, daquilo. E, assim, eu acho que ele teve um momento infeliz ali. O que me assusta, nesse caso, é a Agora, o tranquilidade. povo é a população jogando isso contra ele. Número 1, as Entendi. pessoas gostam da desgraça dos outros. As pessoas levantam para aplaudir a desgraça dos outros. Ele já era perseguido na internet por ser advogado, por ter 2 milhões de seguidores. Ele mesmo já gravou vídeo lá falando que era perseguido por isso. Já falou lá sobre inveja, sobre isso. Então, infelizmente, ele tinha muitos inimigos. E eu não estou falando de inimigo, é o bandido, isso aqui. Não estou falando disso, não, viu? Inimigos, pessoas grandes, sabe? E aí, diante de uma situação como essa, fazem o quê? Já vira um jogo. Já vira uma bola de neve, né, agora. Já, com certeza. A galera já começou a resgatar vídeo antigo e por aí vai, fala antiga e tudo mais. Mas, assim, o ambiente ali, a gente analisando o cenário, a calma de todo mundo que tá dentro do ambiente, ainda mais a dele, assim, muito. Não parecia um ambiente hostil, sabe? Mas é isso que eu falei no meu vídeo. Na minha visão, se tivesse tido agressão física, como a mídia está querendo colocar, aqueles homens, aquelas pessoas que estavam lá, teriam dito, ó, João, calma lá, João, isso, aquilo, João, não é assim não, entendeu? Entendi. Porque é muito estranho, né, cara? Tu olha ali, até mesmo a calma dele em andar, em fazer as coisas, do outro rapaz que sai do mesmo cômodo que ela tira, né? Tu viu que, não sei se tu assistiu o vídeo até o final, depois sai um cara fechando as portas, na maior calma, na maior paz, assim, cara, que estranho, tá muito estranho esse caso. Porque, ó, vamos dizer, Pracinha, que se ele tivesse agredido ela, ele ia ficar nervoso, porque ele sabia que tinha câmera. Provavelmente ele disse assim, não, eu não toquei nela, eu não fiz nada, sabe, aquele pensamento? Tô aqui, né? Sim. Por isso que ele se manteve calmo, minha visão, tá? Agora, teve gente, só para tu ver como eu vejo, as pessoas já viram o jogo, né? Teve gente que disse assim, não, eles ficaram calmos, eu vi isso numa matéria, ficaram calmos, os homens que estavam lá, porque eles eram pagos por ele. Ah, sim. E vai se levantar contra o patrão. Entendo. É bem coisa. Tem um comentário aqui, é o seguinte, primeira vítima acredita que quer permanecer no lugar e o agressor leva a vítima para o hospital. Mas, De gente, fato... calma lá, as pessoas dizem, não, mas ela era vítima.
mas ela não estava em situação de vítima. Eles estavam discutindo como casal, minha visão. Não era agressão, não estava tendo agressão. Porque senão ela não ia querer ser retirada. Vendo na mídia. Ele agrediu mulher, isso, aquilo. Olhem as imagens. Porque, por exemplo... Agora, qual é o santo aqui que nunca a mulher discutiu com ele? Nunca, dentro de casa, teve uma discussão. Sim. Eu estou falando de discussão de debate. Verbal. De ideologia, de pensamento. A mulher fala mal da sogra, o homem não gosta, respeita a minha mãe. É isso que eu estou falando. Porque agora todo mundo tá santo, né? Todo mundo é santo, é incrível. Mas nesse caso, por exemplo, vamos colocar, se houvesse uma agressão, né? A galera depois vai entender isso mal. Por exemplo, se seu marido te bate, Jamile, você ia permanecer dentro da casa se tivesse oportunidade de sair? É isso que... Se eu tivesse sendo ameaçado e fosse a delegacia, eu jamais voltaria para o ambiente que eu teria o risco de ser morta. Porque esse comentário, ele fala isso. Esse comentário, ele quer dizer isso, né? Se ela apanhou, por que ela ia querer continuar dentro da casa? Boa, é isso mesmo. Minha visão também, concordo. E geralmente o agressor, ele impediria essa saída, né? Tipo... Agora, ô Pracinha, o desenrolar da história vai se basear no que essa mulher vai fazer. Do que ela vai falar. Entendeu? Que às vezes foi o calor do momento, né? E até mesmo a pilha de outras pessoas falando, não, mete bala e tal. É igual, por exemplo, outros casos que depois o cara volta com a mulher. Isso mesmo. Não dizendo que isso possa acontecer nesse caso, mas é um caso assim que ainda tem muito para rolar, ainda tem muito para acontecer ainda, né? Nesse sentido, né? Concordo. E é nesse nível aí. Quantas vezes a gente vê pessoas sendo acusadas, isso, aquilo, aí depois de tudo acontecer, né? O cara ser destruído na mídia, igual o Neymar. Eu lembrei do Neymar, lembra? Sim, a gente falou dele. Primeiras matérias, detonando com o Neymar, sabe? Falando um monte de coisa do Neymar. Aí depois que viram as imagens, depois que a história começou a andar, aí perceberam que não era bem dessa forma.